Bom, boa noite a todos. Convidamos o professor Dr. Kleber Ferrão Correia para dar as boas-vindas nessa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Marcela. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, professor Lofrano. Boa noite aos alunos que estão aí das engenharias no auditório. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está finalizando a terceira etapa do workshop Lixo no Mar. Essa é a terceira edição. Nós tivemos duas edições o ano passado, em outubro. Tivemos uma reunião com os atores locais para discutir como ter uma ação direta para prevenção e controle do lixo do mar, né? Então, quais seriam os avanços e perspectivas para a Baixada Santista? Então, foram dois encontros. Hoje, nós estamos finalizando agora, nesse momento, o terceiro bloco. Já tivemos um bloco no período da manhã, com 2 participantes, um bloco no período da tarde, com mais 2 participantes, e agora encerrando com o professor Fábio Lofrano. A ideia desse evento, né, é discutir um plano regional de combate ao lixo no mar. O evento ele conta com um hot site, onde nós temos todas as informações, né, e os links das palestras que aconteceram nos demais eventos e nesse evento. Nós teremos também a publicação de 2 livros com artigos dos participantes. Então, quero agradecer ao professor Fábio Lofrano, né, para ter agora compartilhar com a gente o 6º painel, que vai tratar da questão da microdrenagem e macrodrenagem, ou seja, subsistemas característicos da drenagem urbana e sua relação com o lixo nos rios e nos mares, né? Já adiantei aqui para o professor Lofrano que no período da manhã e no período da tarde surgiram vários questionamentos sobre a importância dos planos de macro e microdrenagem das cidades, e a gente fez um destaque que o FEIDO, o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, ele não financia projetos para municípios que não tenham os seus planos de macro e microdrenagem desenvolvidos, né? Aqui também presente, queria agradecer a participação da professora Márcia, que vai ser a nossa moderadora, e também da presença da professora Adriana, que está aqui com a gente. Eu vou passar primeiro a palavra para a professora Adriana, para fazer aí umas boas-vindas, e aí, na sequência, a professora Márcia, para fazer a abertura oficial e a apresentação oficial do professor Fábio Lofrano, ok? Boa noite, professora Adriana. A todos, em nome da Universidade Católica de Santos, damos as boas-vindas aos presentes, aqueles que nos acompanharam, né, por todo o dia nesse evento, né, que tem propiciado um momento tão importante para que possamos discutir uma temática que, como já foi colocada em tantos momentos ao longo desse dia, não é novo, né, mas que requer um olhar atencioso por parte de todos nós, porque requer uma mudança, né, cultural, uma mudança nas ações de educação ambiental e o engajamento de todos nós. Então, agradeço muito a presença de todos os que aqui estão, em especial da professora doutora Márcia Apes e do professor doutor Fábio Lofrano. Muito obrigada. Oi, professor, seu microfone. Obrigada. Bom, dando continuidade, hoje nós tivemos um dia rico, né, em debates, foi muito bom, passou por diversos tipos de apresentação, pela síntese, pelos programas, pelos planos, como os atores estão trabalhando, né, com esse cenário. E hoje, para encerrar, né, essa noite, nós teremos esse painel de micro e macro drenagem para tratar desse assunto tão importante, né, que é os lixos e como também eles chegam, né, nos oceanos, né? De acordo com grande parte dos pesquisadores, em pouco tempo nós poderemos ter mais plásticos e lixos nos oceanos do que peixes no mar. Então, o assunto, além de sério, ele é urgente.
E nós temos aqui a honra, né, de contar com a presença do professor Fábio Lofrano para nos brindar, né, com a sua apresentação. O professor Fábio Lofrano, ele é engenheiro civil, doutor e pós-doutor pela Universidade Politécnica, né? Pela Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Ele é professor aqui da nossa universidade, a Universidade Católica de Santos, e também da Universidade de São Paulo. Seus interesses de pesquisas e estudos estão voltados à modelagem de escoamento em meios porosos, à dinâmica de água nos solos e aplicação da teoria de informações, a mecânica dos fluidos. Possui experiência acadêmica e profissional em hidráulica, geotecnia, geotecnia ambiental, fundações, tendo trabalhado com diversas consultorias e projetos nas áreas de obras hidráulicas, obras de engenharia portuária e costeira, fundações, estabilidades de encostas, aterros sobre solos moles e túneis. Também é mergulhador, técnico instrutor de mergulho autônomo e colaborou com diversos projetos nesses mergulhos, inclusive com a identificação do naufrágio do navio Araponga em Itanhaém. Como mergulhador, possivelmente é uma outra experiência que o professor Fábio Lofrano pode nos contar muito, como os resíduos sólidos, né, chegam às águas, né, dos mananciais e dos mares. Muito obrigado. Com a palavra, professor Fábio. Então, em primeiro lugar, boa noite, professora Márcia. Obrigado pela introdução, ficou até sem jeito. Também boa noite a toda a organização do evento, nas pessoas do professor Kleber, professora Adriana, professora Lilian e também o professor Jones, que está envolvido na organização. E especialmente a todas e todos vocês, alunos e demais participantes, entusiastas do assunto, que decidiram dedicar aí 1h30 para... não para me ouvir falar, mas para a gente poder conversar um pouco sobre essa temática no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, que já vale ressaltar, né, é sintomático de acontecer exatamente uma semana depois do Dia do Consumidor, né? E não poderia haver um antagonismo mais gritante do que a proximidade dessas duas datas, como a gente, né, vai ver, como eu espero mostrar para vocês hoje. Então, muito obrigado a todos. E antes de começar, deixa eu colocar minha apresentação para compartilhar, né? Se tudo deu certo, vocês estão vendo a apresentação agora. Podem confirmar? Sim? Estamos sim, professor. Tá ótimo. Obrigado. Então, fui convidado, agradeço já imensamente o convite, falar, né, de microdrenagem, macrodrenagem, e a relação, né, da drenagem urbana, especificamente, sua relação com lixo nos rios e nos mares. Então, o objetivo da minha apresentação é basicamente falar que o ciclo hidrológico é um só. Né? Acho que essa é a grande lição. E, então, esse compartilhamento, toda essa condução, esse transporte de lixo, as consequências do que a gente faz em qualquer canto, na cidade, em terra, todas as atividades humanas vão se refletir nos oceanos, nos rios, nos mares, onde quer que a gente esteja. Tanto é verdade que, né, e aí por falar, por uma professora Márcia falou, né, da minha atividade de mergulho, e muito me chocou a observação de que mesmo no ponto mais fundo do planeta, situado a quase 11 quilômetros de profundidade, ou seja, é mais profundo do que alto é o Everest. Né? Mesmo lá, né, na Challenger Deep, né, a fossa mais funda, naquela trincheira chamada de Fossa das Marianas, que fica ali próximo ao Mar do Japão, foi detectado plástico, saco plástico. E essa foto é de 98, ela foi feita por um daqueles submarinos, né, veículos submersíveis operados remotamente, chama de ROV, era um ROV japonês, Kaiko. Mas depois de 98, esses avistamentos de lixo têm sido cada vez mais e mais frequentes. E é muito triste a gente ir para o mar para avistar lixo e não vida, e não corais, e não novas espécies, e não o que quer que seja. É muito, muito triste. Eu fico me questionando se, num futuro distante, em que a humanidade talvez tenha sido extinta, alienígenas não virão ao nosso planeta, ou a espécie que nos suceder viria ao planeta, e se questionaria, né, se os seres humanos foram uma espécie que excretava plástico.
porque é isso que vai sobrar, né? O fóssil. Eles vão ficar realmente encafifados pensando, nossa, como é que tem tanto plástico? Será que fazia parte do ciclo biológico desses seres vivos? Bem, então eu separei essa apresentação em 3 momentos. Se a gente quer discutir sobre como lidar do ponto de vista de drenagem com o lixo, com ele indo ao oceano, primeiro a gente precisa falar de que lixo é esse, né? O que a gente tem que olhar. Então, um estudo recente foi publicado metade do ano passado, um estudo muito extenso, tratou de verificar a composição do lixo encontrado nos oceanos em diversas partes do mundo, né? E classificaram por itens. Então, aqui não é uma classificação em termos de massa. Então, eles pegaram muitos outros estudos, foi uma meta-análise, uma revisão sistemática, de trabalhos científicos que buscaram coletar em diversas praias, bacias hidrográficas, rios, estuários, lagos, lagunas, manguezais e uma série de outros ecossistemas próximos à água, cada um dos detritos, lixos que eles foram coletando. Eles chegaram, né, a algum conjunto de materiais, por exemplo, tecidos, né, parte têxtil ligada à roupa, principalmente, mas outros, vela, cordames de embarcações, cordas, petrechos de pesca, vidro, e 5% dos itens coletados, independente do seu tamanho e do seu peso, metais, um pouco mais, já em torno de 7%, mas a esmagadora maioria, plástico. E reparem nessas barras de erro. Dentro do erro, significa que é possível que em alguns dos lugares observados não tenha lixo devido a metal, ou de vidro, ou de tecidos, ou ainda borracha, papel e madeira processada que, de modo geral, foram traço nessa pesquisa. No entanto, em qualquer lugar do mundo próximo à água, você vai encontrar plástico, mesmo no limite inferior da margem de erro. Tá? Então, não é uma dúvida, é uma certeza, não é uma probabilidade esses 80%. E que plástico é encontrado ao redor do mundo? Então, aqui na esquerda, né, dessa mesma pesquisa, apenas os 10 principais tipos de itens encontrados nesses levantamentos ao redor de todo o mundo em diversos ecossistemas. O principal, sacola plástica, que não está determinado, mas é sacola plástica. Depois, garrafas plásticas. Terceiro, invólucros, ou seja, plásticos e também, às vezes, papel também, mas para envolver outras coisas, filme plástico especialmente. Recipientes e talheres descartáveis, né? Pratinho de plástico, aquele para comer bolinho de festa, é esse daí mesmo. Em quinto lugar, petrechos de pesca, redes abandonadas de arrastão, linhas, anzóis e alguns outros equipamentos, às vezes, mais pesados de pesca industrial. Cordas sintéticas ligadas à atividade náutica e de pesca também. Tampinhas plásticas, vem logo atrás, tanto tampinhas de garrafinhas plásticas, que vem separado, como tampas de Tupperware, por exemplo. Depois a gente vai ter latinhas, sobretudo latinhas de alumínio, garrafas de vidro e demais embalagens industrializadas. Das mais de 100 categorias de lixo, essas 10, e apenas essas 10, já contemplam 75% de todos os itens coletados ao redor do mundo nessa extensa pesquisa. E a gente vê que para diferentes ecossistemas ribeirinhos, estuarinos, marítimos, então rios, mananciais e estuários, ou próximo à linha de costa, em águas territoriais perto da plataforma continental, em mar aberto, ou no fundo, né, no leito de rios estuários, no leito próximo, realmente aqui do assoalho continental ou do assoalho oceânico, em todos os lugares a gente vê a predominância de itens plásticos e, especialmente, todos esses que estão aqui coloridos em vermelho pertencem a essa categoria, né? Take-out consumer, isso é, itens descartáveis ou de uso único. Até dá a entender de que a gente não produz plástico para carregar a compra do supermercado para casa. Parece que a gente tem a intenção de produzir plástico para poluir o oceano.
Só que isso, né, pegando a metáfora da imagem inicial da minha apresentação, isso é apenas a ponta do iceberg do nosso problema. Porque esse lixo que foi coletado, para ser coletado, ele precisava ser visto. Ele precisava ter um tamanho tal que ele pudesse ser visto e coletado pelos pesquisadores. E olha só, nós temos toda uma gama, um espectro de categorias de tamanho de lixo. A gente tem desde o sofá boiando no canal, o carro que é jogado lá, o pneu, a geladeira, coisas assim, eventualmente, que são chamados de megalixo, itens com uma dimensão característica maior de 1 metro. Embora eles gerem um transtorno imenso, esse transtorno acaba não se traduzindo numa poluição efetiva no oceano. Logo que isso cai, ele fica ali parado naquele lugar, você retira de um canal, retira de um rio. Então, não é esse o tipo de item que a gente acaba encontrando usualmente. O item que os pesquisadores coletaram naquele estudo publicado ano passado está nessa faixa entre o meso e o macro, que contempla sacolinha, garrafa plástica, bituca de cigarro, né? É um problema imenso, né? A quantidade de fumante na praia que vai jogando bituca de cigarro ou na rua, porque é pequeno, né? Não vai causar transtorno, mas é um dos principais itens nessa categoria. Só que existe todo um rol de lixos, de rejeitos, resíduos, que estão abaixo, e esse é o limiar que a gente tem usado nas pesquisas correntes. 5 milímetros, meio centímetro. Abaixo de meio centímetro a gente vai chamar de microlixo. E aqui está representado um microlixo bastante comum, são pellets de plástico. Podem ser já provenientes da indústria que descapa esses pellets para fazer seus processos de fabricação, né, indústria de plásticos, plastificantes, mas pode ser também o próprio processo de degradação desses materiais de maior volume e que vai diminuindo até chegar nos tamanhos micro e, eventualmente, com degradação também de alguns consórcios de micro-organismos, podendo atingir até mesmo, né, a escala nano, que não é nanométrica, mas é menor que 0,1 milímetros. Né? Essa é a escala de micrômetro ainda, mas a gente chama de nanolixo. Então, aqui tem uma pequena discussão sobre de onde vem todo o chamado microplástico, não falando mais só de microlixo, mas especificamente do microplástico, partículas plásticas abaixo de meio centímetro de dimensão característica. Vejam só, muitos daqueles suspeitos que já listamos anteriormente. Têxteis sintéticos, né? Então, estou falando de tecidos à base aí de derivados de petróleo, nylons, poliésteres e coisas assim. Pneus, gente. Pneu, a borracha, é um polímero, esse polímero vai degradando e se torna microplástico no oceano. E não é pequena a quantidade de pneus descartado no oceano. Né? Alguns grânulos de plástico, os pellets usados em fabricação, eles são um número pequeno, mas não devem ser negligenciados, porque eles deveriam ser uma fonte facilmente controlada na fonte, isto é, na própria indústria que faz uso dessa matéria-prima. Sinalização marítima, né? A gente acaba não se importando com isso, mas as boias, toda a parte de balizamento, então vocês conseguem olhar da própria orla da praia, vocês veem as boias, né, com luzes verdes encarnadas, porque em hidráulica marítima a gente não chama de luz vermelha, a boia é encarnada. Então elas vão deteriorando por conta da intempérie, por conta de acidentes. Em rios, eu trabalhei com dragagem em rio, era muito comum a gente ter que fazer balizamento porque o pessoal usava a boia de tiro ao alvo. Não tinha outra diversão, ficava atirando na boia, balizando, sinalizando o rio. E isso vai degradando aquele material e vai contribuindo com a poluição de plástico, que não é nem um pouco desprezável. 7% do material que se torna microplástico advém da sinalização marítima. Né? 3,7% de revestimentos marinhos, ou seja, toda a parte aí ligada à navegação, né? Então, velas, cordames, a própria pintura, camadas de verniz e tintas náuticas e coisas do tipo que vão degradando. E
produtos de higiene pessoal, né? Tanto a embalagem quanto o próprio resto do produto em si. E por que, gente, plástico é um problema ainda mais grave do que deixa a entender o mero aspecto estético? Porque plástico, para ser feito, né, vai ter um processo industrial que requer o uso, né, de um produto chamado plastificante. Os dois principais, os mais conhecidos e mais problemáticos, são o BPA, famoso bisfenol A, já devem ter ouvido falar, mas, de modo geral, toda uma classe de produtos denominados fitalatos. E eles se enquadram numa lista que, em saneamento, nós temos convencionado chamar de poluentes emergentes, ou seja, poluentes dos quais não se falava 30 anos atrás para projetos de estação de tratamento de esgoto ou até de tratamento de água. Poluentes que surgiram, sobretudo, com a última revolução industrial, mais tecnológica, com o avanço da indústria química de precisão e o uso totalmente massificado desses produtos mais complexos, de química mais complexa. E muitos desses plastificantes, né, BPAs e ftalatos, eles atuam como disruptores endócrinos. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas deveriam se preocupar. Disruptores endócrinos são substâncias químicas exógenas, isto é, elas não são produzidas na natureza, são pela atividade humana e nenhuma outra fonte, nenhum animal ou ser vivo qualquer excreta produz, né, disruptores endócrinos. Né? Então, são substâncias químicas ou misturas dessas substâncias que interferem com qualquer aspecto da ação hormonal. E por que isso é do seu corpo, na verdade de todos os seres vivos, ele é dependente do funcionamento hormonal do seu corpo. Absolutamente tudo. Né? Perda de peso, alimentação, nutrição e toda a parte reprodutiva de desenvolvimento de criança, saúde, até chegar em câncer. Né? Então, disruptores endócrinos são um problema muito grave que nós estamos enfrentando em saneamento e ainda não estamos enfrentando com sucesso. Tá? Então, é ainda algo extremamente desafiador retirar disruptores endócrinos da água, tá? De fontes de abastecimento d'água. E o que acontece? No caso de plastificantes que estão presentes na garrafinha d'água que você deve estar bebendo aí em casa ou no anfiteatro, né? No Tupperware da sua marmita com comida e que você, inclusive, esquenta no micro-ondas, no pratinho plástico, nos talheres que você usa para comer e leva diretamente na sua boca, tudo isso contém esses plastificantes. E a via de exposição em seres humanos para esse tipo de substância é exatamente o consumo oral de água ou alimento contaminado. Porque quando isso vai para a água, o peixe se alimenta disso. E aí você se alimenta do peixe que, para piorar, bioacumulou esse material. Então, vai ser uma concentração ainda pior. Né? Então, do ponto de vista de poluição, lixo no mar, esses são os principais disruptores endócrinos que nos interessam. Estão presentes nos recipientes de alimentos e em produtos de higiene pessoal. Né? Então, esse é mais um motivo para a gente se preocupar com essa temática. Né? E onde está esse lixo todo? Especialmente o plástico. Onde ele está? Bem, de cima para baixo. Né? Ou melhor, vamos de baixo para cima. Né? Então, olhando ao fundo, né, o assoalho, nós temos, se a gente pegar os itens encontrados, novamente para aquela primeira pesquisa que eu citei de 2021, então pegando o número de itens que você coletou ali no seu projeto de pesquisa, olhando apenas o que está apoiado no fundo, no substrato, e você separar o que é plástico, né, do total, 49% dos resíduos que você coletar em fundos de leitos de rios ou estuários será composto por plástico. Garrafinha, sacola, resto de filme plástico, embalagem, o que quer que seja. Caminhando águas abaixo, esse percentual de plástico já vai se tornar 64%.
Ou porque jogaram mais plástico aí, ou então porque o que não era plástico ficou retido mais para trás. Mas proporcionalmente vai ter mais plástico. E aí, quando a gente chega realmente no assoalho oceânico, já afastado da costa, plástico corresponde, no fundo, a 77% do material. Uma das explicações para esse arrastamento no fundo é que plástico é leve, então ele se presta a ser carreado por longas distâncias. Outros materiais são mais densos e eles vão ficando pelo caminho. Só que nem todo o plástico afunda, né? Ou porque ele já é menos denso que a água, ou então por conta da própria agitação e da turbulência que mantém esse material em constante suspensão, especialmente se for um microplástico de tamanho pequeno que nunca consegue sedimentar. Então, quando a gente vai, agora sim, olhando também próximo à linha de costa, né, ainda na parte terrestre, né, então praia basicamente, 83% dos resíduos são plástico. Isso compreende praias, manguezais e costões rochosos. Então, quem faz trilha sempre encontra plástico no caminho. Ah, é uma trilha super exclusiva, ninguém vai, é difícil de chegar. Pode ter certeza. O cara que foi antes de você jogou plástico lá. E talvez você acabe jogando se não tomar cuidado também. E na coluna d'água, isso é surpreendente, né? 95% do lixo que você encontra boiando, né, suspenso, é plástico. Tanto para águas costeiras quanto para alto mar, porque aí vão atuar correntes oceânicas e não vai ter jeito. E o que a gente tira de lição daqui, que eu acho que é o primeiro ponto que começa a atacar a problemática tema dessa exposição? Acho que a drenagem. E quando eu digo drenagem, eu não penso em obras de engenharia civil. Tá? Um rio é uma drenagem que a natureza providenciou. Então, seja a drenagem natural ou artificial, toda drenagem que encontra a existência do ser humano sobre este planeta se torna fonte permanente e significativa de condução de resíduos sólidos para ambientes costeiros e marinhos. Tá? Então, os rios não têm culpa, os canais de drenagem não têm culpa. O fato é que existe ser humano ali do lado, existe produção de lixo, vai ser levado águas abaixo. Então, a drenagem, que é algo que pelo qual a gente luta e precisa incentivar, a drenagem natural e tudo mais, mas ela opera aqui contra o desejo que é de evitar a poluição nos oceanos. A gente não vai deixar de drenar, claro que não, mas ela vai trabalhar no sentido contrário. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Será que o problema é a alternativa de drenagem que vai resolver lixo no oceano? A própria drenagem é o que causa isso. Então, quais as conclusões parciais desses primeiros estudos, né, dessa primeira análise sobre o que é o bendito do lixo no oceano? Qual é o problema que nós queremos atacar? Primeira coisa, a maior parte do lixo no mar tem origem em atividade terrestre. Quais são as exceções? Atividade pesqueira. Sim, eu sei, o barco pesqueiro foi produzido em terra, o ser humano nasceu em terra, foi colocado no barco, tudo que ele leva para o mar ele fez em terra, mas a fonte de poluição estava no barco, foi lá no mar que aconteceu o foco da poluição. Então, atividade pesqueira e descarte de lixo das próprias embarcações. Né? Vão lá, tem lixo, joga no alto mar, ninguém está vendo mesmo. Essa é a realidade de grande parte de enormes companhias cargueiras e tudo mais. Joga muita coisa no mar, sim. Tá? Mas, no todo, não é o grande atividade impactante. A maior parte do lixo vem de atividade terrestre. Os culpados somos nós aqui, não o pessoal lá em alto mar, os principais. Segunda conclusão é que os itens plásticos são indubitavelmente os mais encontrados nos ecossistemas estuarinos e marinhos. E digo mais, são os únicos que são encontrados em todos os ambientes. Se você viu lixo, você virá plástico. Você pode não ver metal, você pode não ver madeira, você pode não ver qualquer outra coisa. Plástico, tenha certeza, você irá ver. Pior ainda, o que é mais revoltante, a maior parte desses itens plásticos é descartável. Porque tudo é descartável, né? Mas eles são de uso único. É uma sacolinha apenas para você levar sua compra para casa. É um canudo que você usa para tomar uma água de coco e depois você já joga fora. É um guardanapinho. É um pratinho
um talherzinho que se usa para comer um bolo numa festa e jogar fora. Esse é o principal, a maior parte dos itens. Quarto ponto, que conforme nós avançamos de montante para jusante, isto é, passando dos rios e indo para os ambientes estuarinos, manguezais, marismas, e chegando às embocaduras, às fozes, aos oceanos, conforme a gente vai indo para jusante, aumenta a proporção relativa desses plásticos. Mais que isso, temos que considerar que esse plástico todo vai se degradar e vai gerar microplástico. E esses microplásticos atuam como disruptores endócrinos. E, repito, isso deveria preocupar muito todos vocês, todos nós. E, por fim, que, infelizmente, a drenagem, que é tão necessária para resolver os nossos problemas recorrentes de inundações e enchentes, como a gente está vendo todo mês, toda semana, aqui em São Paulo, na Baixada Santista, vimos já esse ano em Minas Gerais, na Bahia, né, agora em Petrópolis. Né? Então, essa drenagem pela qual a gente luta tanto, que é tão necessária, em certo sentido, ela é o veículo para poluir os oceanos. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. E no que diz respeito à Baixada Santista, o que a gente pode falar? Né? Nossa região. Né? Então, esse aqui foi um estudo lançado um pouco antes da pandemia pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Estudo muito, muito legal. Fizeram coleta nas praias na Baixada e eles, né, viram a quantidade de resíduo sólido que eles coletavam, né, especialmente em praias e tudo mais. E a conclusão que eles chegaram foi, em primeiro lugar, 36% dos resíduos eram orgânicos, o que inclui resíduos de alimento e resíduos verdes, ou seja, biodegradáveis, de fácil, né, biodegradação, não recalcitrantes, não ficam por muito tempo persistindo no ambiente. Devo chamar a atenção que, diferentemente daquela pesquisa de 2021, que era por número de objetos coletados, aqui a gente está vendo proporção por massa. Tá? Então, isso daqui é porcentagem em massa, toneladas de resíduo. Tá? Isso vai ser importante já já. Então, esse aqui, né, itens biodegradáveis, parece ótimo, né, mas pense no montante. Item B, filme plástico. Filme plástico. Gente, vocês sabem quanto pesa o filme plástico? Sem a embalagem que a gente vê o filme plástico, né? Então, olha só como é a nossa sociedade. A gente pega uma caixa de papelão, aí você abre a caixa de papelão, aí dentro dela você tira um rolo de filme plástico embrulhado em outro plástico, tá? E aí, quanto pesa? Se você tira a embalagem, a outra embalagem e aquele papelão no centro, quanto pesa filme plástico? E, no entanto, apenas filme plástico é responsável por 15,47% da massa de lixo encontrado no mar na Baixada Santista. Não foi o suficiente, mais 11% aqui para outros plásticos, o que vai dar em torno de 27% em massa para derivados de plástico. Isso porque embalagens Tetra Pak também possuem, são compostos que também levam plástico na mistura, né? Então tem algumas outras coisas aqui que talvez entrem componentes plásticos juntos. Mas 27% em massa do resíduo na Baixada Santista é plástico, um estudo relativamente recente, tem 3 anos, né? Vai completar 3 anos ainda. Deixa eu ver mais alguma coisa. Bem, então esse é o lixo. E de onde está vindo o lixo que encontramos no mar, na Baixada Santista? De 3 principais fontes poluidoras, né? Primeira, as comunidades de palafitas, né? Nós temos aí um recorde, né? Santos, a Baixada Santista ostenta um recorde do qual não deveria se orgulhar, que é deter a maior comunidade de palafitas do mundo, dique da Vila Gilda. E não bastasse essa comunidade, nós ainda temos o Jardim São Manuel, a Vila Lemoa e a Vila dos Criadores. Tá? A gente acha que está em um lugar na África ou no Nordeste. Não, está aqui do lado. Né?
Então, aqui em vermelho está destacada a porção insular de Santos, e aqui essas áreas que sobrevivem, né, de uma maneira cuja precariedade eu não consigo nem começar a ressaltar. Então, essas comunidades, elas não têm o mínimo de infraestrutura de saneamento, não tem obras de drenagem alguma. Aliás, dique da Vila Gilda, por que chama dique? Porque tem um mínimo de estrutura feita até pela própria comunidade para tentar conter avanços do mar, para que eles consigam coexistir ali minimamente. Só que eles não têm estrutura de drenagem, não tem abastecimento d'água, não tem coleta de esgoto e a coleta de lixo é pífia. Então, nas palavras da própria comunidade e que foram coletadas nessa mesma pesquisa, né, depoimentos da comunidade, eles se referem à maré como lixeiro da comunidade. Porque está lá o lixo, ninguém vai recolher, a coleta lá não é domiciliar, muitos de vocês talvez não saibam que é isso, que o caminhão de lixo passa na sua rua. Não, eles precisam colocar o lixo em determinados locais. Isso consome tempo. Isso quando é possível chegar num local. E se eles ficam lá, e quando vai alguém coletar aquele lixo naquele local? Tem que ir antes da maré. Quando vem a maré, leva esse lixo embora e a gente tem essas cenas lamentáveis aqui, retratadas nessas duas últimas fotos. Então, essa é uma fonte poluidora. Não por conta do descaso daqueles moradores que, além de não terem infraestrutura nenhuma, raramente tiveram acesso a qualquer educação. Aqui o descaso é do poder público, é da comunidade e é nossa também como engenheiros, como técnicos, que nós não conseguimos atingir essa parte da população. É nossa culpa. A segunda fonte, lembre-se, drenagem. Então, a gente tem que falar dos canais de drenagem de Santos. Sim, eles têm seu mérito, têm seus problemas, mas do ponto de vista de gerar poluição no oceano, eles são um veículo, né? Infelizmente. Então, está aqui um verdadeiro canal transformado em lixoduto. Isso aqui é um lixoduto, gente. Ó, o que está sendo transportado? Água de drenagem? Não. Está transportando lixo. Isso aqui é um lixoduto. Né? Conheciam esse modal de transporte? Apresento a vocês. Daqui a gente tem, né, para aqueles de vocês que não sabiam que Santos possuía mais do que apenas canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, canal 6 e canal 7. Né? A gente tem muitos outros canais espalhados pela cidade que vêm lá do projeto de Saturnino de Brito. Né? O problema é muito maior. Né? E obviamente, esses canais, eles vão veiculando tudo que tem de chuva, que carreia lixo por aqui, vai chegando nos canais e eles vão descarregar onde? Nos oceanos. Então, eles coletam água e coletam lixo junto. Né? Inclusive o lixo que vem carregado pela chuva. Então, vai vindo lá dos morros, vem dos bairros pobres, vem dos bairros ricos também. Né? E por último, a própria praia. Já está ali na cara do gol, de frente para o mar. E nós temos os turistas, temos a população sazonal, mas uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa é que não dá para culpar, e esse é um hábito, né, do santista, do morador da Baixada, de culpar o turista de São Paulo pela poluição da praia, como se ele não usasse a praia, como se ele também não poluísse. E até tem lá uma distinção, pegando época de temporada, fora de época, e proporcionalmente pelas pessoas, não dá para dizer que a culpa é do turista que não liga para a cidade. Então, a própria população local, isto é, vocês, né, poluem as próprias praias. Isso precisa ser revisto. Né? Mas existem algumas iniciativas, por exemplo, pontos de descarte, lixeiras, como essa daqui. Só que esse tipo de alternativa ignora, por exemplo, a existência de ressaca ou de uma maré alta mais elevada. E aí já está organizadinho para o próprio mar levar esse lixo embora para o oceano. Será que esse tipo de cicleia, de lixeira, de ponto de descarte, ótimo ter um ponto de descarte, ótimo as pessoas coletarem e depois deixarem ali, né? É meio caminho andado, mas é suficiente? É suficiente? Tinha que pensar nisso, né? Olha aí, ideias projetar. Será que essa lixeirinha aqui dá conta de resistir quando começa a subir o mar, o pessoal sai correndo? Né? E se vocês não estão convencidos, Santos é uma ilha e tem um estuário extremamente complexo, uma circulação de água
muito, muito complexo. Aliás, tema de muitos estudos, motiva muitos estudos e muita pesquisa. Mas olha o que acontece. Né? Então, nós temos as comunidades de palafita aqui, zona noroeste, e que são afetados tanto pelo canal de São Vicente, vindo, né, pela parte de oeste, quanto pelo canal de Santos aqui, que entra pelo porto efetivamente, né, vindo por oeste. Então, todo esse material jogado aqui e aqui é levado por esses canais para alto mar. Essa é a circulação predominante, afinal de contas, você tem essa vazão e não tem como o mar competir contra toda a drenagem que advém da Serra do Mar, né? Esse é o primeiro ponto. E aí você tem parte do lixo que a gente encontra nas praias, que vem trazido pelo mar, não veio daqui. Não é daqui que vem, gente. Veio da própria cidade, por conta de recirculação. Tá? Então, é um ponto importante para a gente saber. Tá? Então, isso aqui não é só, vamos dizer, o navio lá das empresas armadoras que vêm para o Porto de Santos. Não é lixo que eles jogaram, que foi trazido para cá, ou que veio de outro país. Tá? É lixo daqui mesmo, produzido localmente, em sua enorme parte. E isso está ligado também às chamadas correntes de maré. Então, se vocês pensarem nos fenômenos de maré, né, a maré sobe, a maré desce, mas isso vem como uma onda. E essa onda tem que entrar no canal e sair do canal. E ela vai com alguma velocidade. Se vocês lembrarem das aulas de hidráulica, você tem que vazão é velocidade vezes área. A área que essa quantidade de água atravessa é a área de seção transversal do canal. E, bem, claro que existe uma dinâmica de sedimentos, erosão, assoreamento, mas a gente pode dizer que ali entre uma maré e outra ela é mais ou menos constante. Ela não está dobrando de tamanho ou nada tão drástico assim. Então, a área é constante. Então, a vazão tanto vai ser maior quanto maior for a velocidade. Se essa maré for mais alta, ou seja, tem maior volume d'água, ela vai ter de escoar tanto na enchente quanto na vazante com uma maior velocidade. Então, maré aumenta, isso significa um maior prisma de maré. A gente costuma denotar isso por ômega. Pode entender isso como volume de água que quer entrar ou que quer sair do estuário. Esse é o volume d'água. E volume d'água que quer sair ou entrar no estuário em uma determinada quantidade de tempo, né? Período aí de uma maré, 12 horas, então a gente está falando de uma maior vazão. E se a vazão aumenta e a área transversal se mantém constante, estamos falando de maiores velocidades. E o que importa? Então, maior maré, maior velocidade. Se a velocidade aumenta, ela arrasta muito mais material. Ela tem muito mais força para arrancar um resíduo que estava meio preso ali na margem ou que estava paradinho no fundo e vai levar e vai ressuspender e vai gerar turbulência e tudo mais. Tá? Vai cominuir mais plástico, vai gerar mais microplástico. Tá? Guardem essa informação. Quanto maior a maré, maiores as velocidades no canal. E, portanto, mais lixo vai ser arrastado. A gente vai ter isso em mente, porque para piorar a nossa situação, nós estamos enfrentando um cenário de mudanças climáticas e não podemos falar de absolutamente nada de drenagem do século XXI sem falar de mudanças climáticas. E elas nos afetam na Baixada Santista de 3 maneiras. Primeiro, chamados eventos de ressaca. Segundo, eventos de maré alta extrema. E, por último, chuvas intensas. E se não podia ficar pior, sempre pode, essas 3 coisas podem acontecer associadas. Então, maré alta é um fenômeno natural, ela ocorre 2 vezes por dia, né? 2 maré baixas por dia, com períodos ali de aproximadamente 12 horas e meia, né? Entre marés. E é um fenômeno natural, com alguma variabilidade. Ressaca não é um termo para o qual exista uma definição precisa, não é um termo técnico, é um termo que existe certamente desde a época de Machado de Assis, afinal de contas ele descrevia os olhos de Capitu como olhos de ressaca, que dragavam todos, né,
e tudo para dentro. Então tem mais de 100 anos o uso dessa palavra, mas ela não é uma palavra consolidada no meio técnico, né? Então não existe uma definição precisa. O que a gente costuma entender tecnicamente por ressaca é uma grande agitação marítima provocada por tempestades oceânicas. Então, uma tempestade ao longe começa a agitar o oceano e essas ondas, não é maré, ondas, começam a chegar na costa e aí você tem cenas como esta aqui, né? O ataque à mureta. Né? Então, a gente brinca que quem define o que é ressaca não é um cientista. Quem define o que é ressaca é o jornal A Tribuna. Quando a manchete sai, ressaca atinge Santos, então as pessoas dizem, foi ressaca. Mas não é tão simples. Muitos eventos tratados como ressaca, na verdade, foram marés altas, né? Ou chuvas intensas que não foram de origem oceânica. Né? Então, nem toda inundação é maré alta. Porque a gente também tem eventos de chuva intensa. A maré pode estar baixa, só que choveu tanto que lotou o canal. Pior ainda, os nossos canais, eles têm, não todos, mas alguma parte deles, aqui mostra, alguns canais, estes aqui, voltados para o mar, possuem comportas. Por quê? Porque se o nível do mar eleva, todo o nível no canal sobe. E sobra menos volume no canal para transportar água. E, na verdade, você pode inundar a cidade porque a água está entrando pelo canal, dependendo da maré, então você precisa bloquear. Por outro lado, se você está com comporta, você não está mandando água embora. E aí, quando chove muito, e quando você tem uma maré um pouco mais alta, não tem para onde a água correr, nem a água e nem a população. Né? Então, a gente tem eventos de chuvas intensas. Lembrem-se do dia 2 do dia 3 de março de 2020, logo antes da pandemia. Todos vocês devem lembrar que vocês estavam na faculdade ou onde vocês estavam naquele dia em que o caos aconteceu. Todos vocês lembram, né? Aquilo foi um evento de chuva intensa. Existem eventos de maré alta e existem eventos de ressaca. E as coisas podem ou não acontecer juntas, 2 a 2 ou até mesmo os 3 concomitantemente. Né? Então, essas aqui são fotos claramente ressaca. Vejam a quantidade de resíduo. Né? Isso aqui é o que ficou. Imagina quanto o mar não levou de resíduo, de lixo, o que quer que tivesse aqui embora. Né? Aqueles lixinhos organizados lá na praia, pois é, foi tudo. Se não passou a prefeitura, se não passou a companhia de saneamento lá recolhendo, né, coleta de lixo, já era. Foi tudo para o mar. Aqui, ó, isso aqui foi um evento... Aqui está errado. Ressaca não, maré alta. Uma pequena correção. Isso aqui foi um evento de maré alta, possivelmente conjugado com alguma chuva intensa um pouco antes ou um pouco depois. Então, realmente, não tem para onde a água ir. Subiu o nível ali, subiu o nível acolá, tudo fica embaixo d'água. Né? Então, aqui tem um gráfico feito até por uma orientada minha, né, defendeu o seu trabalho de conclusão, né, em engenharia civil no ano passado, a Júlia Santana, para quem conhece. Então, com base em notícias de jornal, porque a gente não tem um levantamento, houve ressaca, não houve ressaca, a gente não tem essa informação. Não existe postos instalando, e pior, o que é uma ressaca? Como eu disse, ressaca é quando incomoda um ser humano. Quando alguém é afetado, fala, houve uma ressaca. Se tiver lá uma maré alta numa zona desabitada, ninguém vai chamar aquilo de ressaca. A ressaca tem que ter impacto antrópico. Né? Então, ela pega as notícias, olha a base de dados, né? Quanto que choveu, quanto que registrava um ondímetro ou marégrafo na região naquele dia. E com base nessas informações, né, com dados de chuvas de outras regiões, ela determinou para o período apenas de 1828 a 2000. Tá? Então, não são os dados mais recentes, mas eles já provam o ponto. Né? A gente tem alguns eventos que são de maré alta, outros que são de ressaca e alguns que são uma combinação. E aqui a gente está excluindo devido à chuva intensa. Eventos de maré alta foram os que mais ocorreram, afinal de contas, ocorrem 2 marés altas por dia, todo dia. Não falha. Tá? Então, obviamente que se registram algumas marés altas, mais altas do que o normal, e que geram transtornos. Né? Então, a gente tem uma quantidade, né? Essas barras todas, né? Se a gente somar a altura dessas barras, ela é maior do que a de eventos de ressaca. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
No caso da maré alta, vocês veem que as barras azuis são maiores do que as barrinhas verdes. Isso porque essas barras azuis eram uma condição chamada de maré de Cisígia. Era a lua cheia ou lua nova. Ou seja, Terra, Sol e Lua estão em alinhamento. Então, as forças gravitacionais se superpõem. Então, as marés altas se tornam mais altas e as marés baixas mais baixas. A amplitude da maré aumenta. Então, não é de se estranhar que, nessas condições, as marés altas sejam mais altas e, portanto, gerem mais transtornos. E a outra coisa que é importante ressaltar é que evento de maré está intrinsecamente ligado com posição da Lua. Então, a gente tem eventos que duram até 5 dias. Então, isso aqui é a duração em dias do evento. Então, claro, cada fase da Lua dura aproximadamente uma semana. Então, é comum a gente registrar eventos de maré alta que persistem até mesmo por 5 dias. Tá? E vejam aqui a clara influência, né, da fase lunar nessas marés que são altas e longas. Isso já não acontece nos eventos de ressaca. Então, a gente vê uma distribuição muito mais igual com relação à fase lunar, né? Então, Cisígia é lua cheia ou nova, e quadratura é quando é crescente ou minguante. Que aí Sol, Terra e Lua fazem um ângulo de 90 graus. Então, não existe uma soma direta das componentes gravitacionais, dá uma aliviada. Então, as ressacas, né, são eventos meteorológicos que a gente conheça com as fases lunares. Ou seja, a gente verifica a ocorrência deles em ambos os casos. E essas tempestades oceânicas, elas têm uma quantidade de energia, uma certa duração, e elas se deslocam. Então, seria muito, muito improvável que uma determinada frente né, de chuva, de precipitação, né, uma tempestade oceânica, mantenha alta intensidade, permaneça no mesmo lugar, agitando o oceano próximo à Baixada Santista por mais de 2 dias. Por isso que a gente não tem ocorrência de ressacas maiores que 2 dias, porque ele vem de uma tempestade. O que a gente tem é uma ressaca que não foi tão pesada, somada com uma maré que foi mais alta do que o habitual. Então, olhem só como aí você pega uma maré um pouco mais alta, numa lua cheia ou numa lua nova, e aí soma com uma tempestade que não foi das piores, mas isso tudo é suficiente para gerar o caos. É o que a gente observa aqui. E de que caos eu estou falando, né? Então, esses eventos não afetam a região de maneira igual. Então, a gente tem eventos de ressaca afetam orla da praia, ponta da praia, né, onde quebra a mureta, onde a gente chora, ai, sai da mureta, fim da cidade, destruiu, vai ter que consertar de novo, cai, né, o Pia dos Pescadores e tudo mais. Na orla, demais regiões que as notícias não deixavam claro de qual região se tratava, e um evento ou outro na zona noroeste, e isso tem que ser visto com muita parcimônia, porque quem escreveu a notícia foi um jornalista que, por mais entendido que seja, não é técnico. Né? Ele simplesmente chamou de ressaca porque se chama de ressaca. Eventos de maré alta, né, não costumam vir com uma definição de região nas notícias desde 1928. Mas quando vem, quase sempre é na zona noroeste e nunca é na ponta da praia. A ponta da praia nunca reclama de evento de maré alta. Ah, maré alta, não sei o que, gerou. Não. Sempre na zona noroeste. E a combinação, bem, combina, né? Pegou ressaca e pegou maré alta, pega as duas zonas. Então, guarde essa informação. Maré alta afeta todo o estuário até chegar na zona noroeste, portanto, nas comunidades de palafita. Ressaca, eventos, né, de ressaca, eles atingem essencialmente a praia, que está ali de frente para o mar. Portanto, afetam a ponta da praia. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de eventos. E o que incomoda as pessoas? Então, aqui são os impactos que as notícias de jornal traziam. Então, foi uma classificação proposta por essa minha orientada, né, a Júlia,
Então, ela percebeu algumas coisas em comum nas notícias. Por exemplo, impactos devido à inundação. Né? Não estou entrando na definição técnica se é ou não é uma inundação, mas é o que as notícias relatavam. Impactos na mureta. Vejam, né? Quando a mureta é impactada, isso é digno de notícia. Né? Então, não é uma piada, é digno de notícia. Olha só, né? Quando impacta na ponta da praia, o principal, né? Uma região mais rica, a gente relata nas notícias que as muretas foram impactadas. Meu Deus! Mas quando é na zona noroeste, são as pessoas. Quando é na zona noroeste, sempre se comenta sobre a poluição que isso acaba transferindo. Isso não acontece tanto na ponta da praia, não verificamos. Na orla, um pouquinho. Na orla da praia, inclusive, nem fala de população. Né? Então, percebam que essa mazela ela não se distribui igualmente, nem do ponto de vista geofísico, nem do ponto de vista espacial, nem do ponto de vista humano e dos danos. Né? Então, a dimensão espacial ela segrega a nossa população, segrega os impactos também. E se isso não for suficiente, se a gente já não tivesse que lidar com o mar e os eventos meteorológicos tal como se encontram, temos mais um dado agravante que é mudança climática, novamente, e elevação do nível do mar. Se a gente mantivesse esse nível, já estaria ruim, já está ruim. Então, esse aqui é um outro trabalho que eu orientei, né? Foi da Giovana, da Ana Caroline e da Lorraine, já agora vai completar 2 anos, né? Um trabalho excelente, ótimo, o grupo tem um orgulho imenso de tê-las orientado. E elas fizeram um estudo a partir de dados de marégrafos de Santos, Ubatuba, Cananéia. Esses aqui são os dados que elas obtiveram para Santos, com projeções, né, de elevação do nível médio, tanto para o nível médio do mar, quanto para a mínima baixa-mar, né, média, e para a máxima pré-mar. Então, o que a gente está vendo? Esses pontinhos aqui, eles dizem respeito à máxima pré-mar, ou seja, maré alta média naquele ano. Pega a maior, né, de cada mês, de cada semana, e vai fazendo a média, ano a ano. E vai pondo. Só as marés altas. Esse daqui, ó, muito mais comportado, marés médias, ao longo do dia, ao longo das semanas e meses, né, naquele dado ano. E esta aqui, para as marés baixas. Então, antes de falar das marés altas e médias, lembrem-se de que a maré baixa nos preocupa o nível mínimo, minimorum, mínimo dos mínimos. Atrapalha a navegação, os navios não entram, fecha o porto, fecha a economia local, fecha 1/3 do PIB brasileiro que tem que circular pelo Porto de Santos. E se a minha baixa-mar for muito baixa e a minha pré-mar for muito, muito alta, lembra do volume d'água, lembra da vazão, lembra da velocidade que vai ter que entrar e depois deixar o estuário? Então vai arrebentar tudo, vai erodir margem, vai atrapalhar as proteções do porto, vai arrebentar com comunidades palafitas, vai destruir manguezais, berçários de vida marinha e também arrastar mais e mais lixo para o oceano. Tá? Então, o ponto de vista para o oceano não é só a máxima pré-mar, a mínima importa por conta do prisma de maré. Então, aqui tem projeções que elas fizeram, essas alunas, partindo de 2020, que eram os dados que elas tinham um pouco antes, acho que é 2014 até que elas tinham dados desses marégrafos, e daqui para frente são estimativas. E essas estimativas têm alguma incerteza estatística associada. Então, fizeram também uma técnica estatística chamada intervalos de predição, que permitem, com algum nível de significância, por exemplo, 10%, ou 1%, ou 0,1%, dependendo do nível de risco admissível, em qual nível do mar nós deveremos trabalhar para projetos futuros. E para os próximos 100 anos. Para quantos anos as nossas estruturas hidráulicas têm que durar? Né? Então, para que a gente tem que começar a projetar? Será que as nossas estruturas existentes foram projetadas para isso? Né? A gente ainda vai continuar tendo fé em Saturnino de Brito, nos canais que ele projetou há mais de 100 anos? Né? Então,
além de terem feito essas estimativas de elevação do nível do mar, né, nesse trabalho, elas pegaram realmente um levantamento de lidar da zona insular de Santos e projetaram quais as áreas que seriam inundadas para cada nível de elevação. Então, aqui, em tons de azul, é a elevação do nível médio do mar. E aí tem várias cores, que são várias linhas, que seria para níveis de significância mais ou menos críticos. Só que vocês quase não vão ver esse nível do médio do mar aqui subindo, na sequência de imagens que eu vou mostrar. Olhem para as manchas roxas, porque aqui sim é onde o bicho pega. Máxima pré-mar. Tá? Então, a maré alta, verdadeiramente alta. É essa máxima pré-mar que realmente vai varrer, principalmente zona noroeste, né? Olha onde estão lá as palafitas, né? A Lemoa aqui também, acabei não pegando. Né? Vai varrer essa região. Mas também afeta, ó, Ponta da Praia e, ó, aqui, Canal 3, né? Que é Canal 3. Então, eu vou passar. Isso aqui era uma previsão para o ano que nós estamos, 2022. Elas fizeram um trabalho no passado, então isso aqui já era em caráter de previsão. Nós chegamos na data da previsão. Para 2030 não parece acontecer nada, 2045 um pouco, 2070, 2120. Vou passar novamente rápido para vocês terem uma ideia do que acontece. Então, se você ainda não ficou sensibilizado com as comunidades na zona noroeste serem afetadas, cara, daqui a não muito tempo, você já vai ser afetado também. Olha só, vai ser problema de bairro rico também, né? Olha o Gonzaga todo sendo afetado. Ponta da Praia, onde, né, vetor de expansão urbana, tudo indo para cá. Aqui também, Canal 5, Embaré, Aparecida. Né? Toda a parte costeira, bairros ricos vão ser enormemente afetados. Então é bom que a gente comece a se preocupar também, né? O problema não é só de quem está pobre, isolado lá na zona noroeste daquelas comunidades. Mas, olha, elas vão realmente ficar literalmente embaixo d'água 50% do tempo. Né? Na pré-mar, baixa-mar. Pré-mar, baixa-mar. Então, já me encaminhando aqui para o encerramento, né? Eu acho que eu fiz mais uma palestra para confundir, né? Ou melhor, para trazer a dimensão do problema que qualquer medida de drenagem deve atacar. Mas a primeira pergunta é, será que é a drenagem que vai conseguir resolver isso? Né? Então, o que é drenagem, quando a gente fala em drenagem urbana? Modo bem simplificado. Microdrenagem e macrodrenagem. Microdrenagem, a gente diz respeito a uma drenagem que ocorre, vamos dizer, na escala do loteamento. Seria, em certo sentido, de responsabilidade do particular. Né? Mas ela também engloba a condução de calhas de águas fluviais, obviamente dentro ali do terreno, mas também ali na inserção nas primeiras bocas de lobo e nas galerias de menor porte. A gente ainda considera microdrenagem. Em macrodrenagem, a gente já pensa em outra escala, a escala da cidade e, por que não dizer, na escala da região metropolitana. Né? Não faz nem mais sentido falar em cidade, sobretudo na Baixada Santista. Ela já vai abranger córregos, rios, canais, galerias de águas fluviais de maior porte. E vale lembrar que o Brasil a gente ainda opera sobre sistema, ou em boa parte, sistema separador absoluto. A gente tem uma rede para água pluvial, uma rede para esgotamento sanitário. Isso melhorou muito ao longo dos tempos, talvez vocês se lembrem daquelas operações, né, de fazer fumaça nos canais em Santos para identificar ligações clandestinas, né, gente que despeja esgoto no canal. Mas isso é principalmente para poluentes líquidos, efluentes líquidos. Efluente sólido é literalmente gente que faz obra, joga entulho, lixo realmente nos canais. Isso é o que vai nos preocupar. Algumas medidas em microdrenagem, longe de esgotar o assunto, até porque se eu tivesse como falar, olha, as medidas são essas, é só fazer isso, por que não está feito, por que o problema não está resolvido? Então, é um problema premente que vocês, engenheiros, engenheiras, e demais profissionais que estejam aqui acompanhando, precisam atacar, né? Nós precisamos atacar. Né? Mas começa com varrição de rua. Lembra? Basta chover, basta subir o nível do mar, basta ter uma ressaca, precisa ter uma varrição frequente, precisa ter verba para fazer varrição de rua, ainda que isso não dê voto. Precisa. Não é embelezamento de cidade, varrição de rua. E precisa de uma cultura de não jogar lixo na rua.
né? E ainda mais em ano de eleição, né? Já é proibido, mas a gente sempre vê gente jogando santinho. Educação ambiental, né? A gente pensa a educação como uma ideia de macrodrenagem, de planejamento, mas eu gosto de ressaltar a ideia de microdrenagem e educação ambiental, porque precisa ser feita uma educação ambiental com cada um de vocês, com cada um de nós, né? A educação, não adianta ter um plano de educação, precisa que cada um de vocês, que apesar de todas as dificuldades, vocês são privilegiados de poderem estar estudando no ensino superior, né? Tem gente muito pior que vocês. Vocês têm um dever moral de alertar um colega, um amigo, um parente, um avô de outra época. Mas não é desculpa. Você tem que alertar, não joga o lixo, recolhe, dá a destinação correta. Essa é a educação ambiental que vai mudar, né? O problema não é do outro, cada um tem que fazer a sua parte. Para mim isso é microdrenagem, é pessoal. Não dá para fazer microdrenagem se também não tiver uma oferta de esgoto adequada para o cara fazer o seu microesgotamento sanitário, né? Comunidades de palafitas, eles não têm onde jogar esgoto, onde jogar nada. Como é que a gente vai começar a falar em drenagem? Não faz nem sentido separador universal como? Se quando tudo inunda, tudo mistura. Outra medida de microdrenagem que precisa discutir em Santos, né, São Vicente, nas cidades litorâneas, adequar aquelas cicleias e pontos de descarte de resíduos para lidar com uma realidade local e inevitável de inundação. Tá? A gente não vai resolver inundação para o ano que vem. Ano que vem vai inundar Santos de novo, vai inundar São Vicente, vai inundar Guarujá, vai ter deslizamento de morro, vai morrer gente. Vai morrer. Eu não sou profeta. Eu só estou falando o que acontece todo ano desde que a gente decidiu ocupar essa planície. Não é profecia. Todo ano vai acontecer. Todo ano acontece. Tá? E do ponto de vista mais técnico, né, uma medida que tem sido implementada com uma boa dose de sucesso são essas ecobarreiras. Aqui é um exemplo que foi instalada, né? Já foi retirada, não sei se ainda estava em operação, mas foi instalada no canal 3. E ela realmente barra bastante coisa, precisa ter uma manutenção constante para ir tirando esses resíduos, não deixar eles aqui acumulando e gerando outros problemas, zoonoses, pragas que proliferam nessa ilha de lixo que fica ali. Só que isso daqui é uma ótima solução, ela resolve parte do problema, mas vocês lembram dos microplásticos? Vocês lembram que até 95% do lixo começa aí em suspensão? Então, essas alternativas elas não conseguem captar todo o lixo e não captam uma parcela importante que vai passar por esse gradeamento, o microplástico, né? Então, existem algumas outras coisas que já estão sendo tentadas, e aí a gente começa a sair tanto do domínio da drenagem e entrar já na seara do saneamento e tecnologias de tratamento d'água. A gente começa a tratar água de drenagem. Isso é uma loucura. A gente gasta dinheiro para tratar uma água que veio, por exemplo, do céu, limpa. Limpa. Né? Mas esse é o caminho que a gente vai ter que tomar para começar a diminuir o tamanho do problema. E daí depois, talvez, pensar em reverter. E por fim, né, o que a gente vai falar muito seriamente, medidas de macrodrenagem. E quando eu digo macrodrenagem, na verdade, eu falo de planejamento integrado de em esfera municipal, estadual e federal, e em todas as áreas do planejamento urbano, regional, metropolitano. Isso, sem dúvida, começa por gestão de recursos hídricos. Temos aí o Comitê de Bacia Hidrográfica, né, da Baixada Santista, que é extremamente atuante, tem feito um trabalho realmente importante, inclusive até de apoiar iniciativas como este colóquio, né, o FEHIDRO também. Não tem como falar de drenagem sem falar de uso e ocupação do solo, zoneamento urbano, né? Então, como é que a gente vai tratar drenagem quando a gente vive um cenário de especulação imobiliária, de crescimento de torres insustentáveis, não em Santos, São Vicente, mas em todo o litoral brasileiro, né? Na Baixada Santista também, mega empreendimentos. Como é que a gente vai dar conta disso? Quantidade de pessoas é sustentável justamente na orla, onde já está na cara do gol para lixo, e aí você faz essa infraestrutura e não tem esses prédios, não tem uma infraestrutura adequada para servir de suporte? E o que adianta fazer especulação imobiliária por um lado e não ter programas habitacionais decentes para uma outra parcela da população que polui não por opção, né, mas por total falta de opção? É mais revoltante, né? Ainda elas não têm nem como evitar, elas não têm nenhuma ferramenta. Né? E também temos que lidar com a população sazonal, por exemplo, no Guarujá ela chega a triplicar na alta temporada.
como lidar com esse aporte de gente do ponto de vista de drenagem, de saneamento, de varrição de ruas, de gestão de resíduos sólidos. Esse aqui é um dos principais pontos. Talvez o problema não seja a drenagem só, ou o problema é uma drenagem que não é pensada de modo integrado à coleta e disposição do resíduo sólido, porque não adianta coletar e deixar num lugar que depois chega no mar de novo. Então, isso aqui é coleta seletiva, são aterros sanitários controlados, decentes, são programas de redução do lixo. O principal lixo que a gente viu, plástico, é de uso descartável de um único uso. Não precisava existir o principal poluente. Muito antes da gente discutir medidas de drenagem, né? E não só fazer obra nova, que dá voto, mas fazer manutenção das estruturas existentes, conjuntamente com a continuidade de fiscalização de ligação clandestina, que piora a capacidade de vazão dos nossos canais de drenagem, né? Então, esse carinha aqui, quando ele projetou os canais em Santos, ele já olhava para tudo isso. Como a gente regrediu do ponto de vista de pensar a cidade, o ambiente, ao longo de 100 anos. Infelizmente, a gente tem que constatar isso. Nós regredimos, né? E a situação, por exemplo, em Santos não está pior, porque, apesar de tudo, aqueles canais ainda funcionam. E funcionam muito bem, perto de tudo que aconteceu com o entorno, com a ocupação e com o lixo que a gente está jogando. E com as mudanças climáticas, e com um novo nível de operação desses canais que não havia sido previsto por Saturnino de Brito, né? Mas talvez a gente devesse parar e olhar para a cidade, olhar para a gestão integrada, olhar para o planejamento, e só então começar a pensar em obras que dignifiquem a população, o viver, a relação das pessoas para com a própria cidade. Porque o que vai salvar os oceanos, infelizmente, não é uma medida de engenharia, porque seria apenas uma questão de dinheiro. Apenas uma questão de dinheiro. Infelizmente não vai ser. Isso só vai mudar quando a mentalidade de todos mudar. E ela começa por obrigação, pela nossa mentalidade, professores, de vocês, alunos, que alcançaram aí o topo da educação, né? E vocês têm que ser agentes reprodutores dessa mensagem. Bem, o que eu tinha para falar é isso. Ainda temos alguns minutos para responder algumas perguntas, alguns questionamentos que eu queria conversar, discutir com vocês. Tenho o meu contato aí, caso alguém queira falar alguma coisa por e-mail, mandar uma mensagem posteriormente. Mas, pela atenção de todos e todas, só queria desejar águas claras e, né, desejar meu muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Lofrano. Parabéns, Lofrano. Excelente apresentação. Na tela, Marcela, por gentileza. Oi, desculpa, não escutei. Marcela, descompartilhar a tela. Só um minuto, prof. Parabéns, Lofrano, excelente palestra. Hoje é dia da água, hoje é o dia que eu lembro de uma conversa que a gente teve do professor lá da Poli, que pega os alunos e leva onde? No banheiro. Banheiro. Para quê? Para dar descarga. Nós somos seres humanos que, no ano de 2022, usamos água limpa, tratada, de beber, para dar a descarga. Não precisa nem falar, né? Desde os romanos, a gente não pensou em nada melhor. E é revoltante quando a gente pensa que mais de 1/3 da população mundial tem acesso a uma água, quando tem, com pior qualidade que a que você usa para dar descarga. Pensem nisso. Então, se aperta a descarga, teria gente louca para beber aquela água. Aquela água. Porque é muito mais saudável do que aquela. Sim, água da Sabesp, água tratada, água que você pode pegar o copo, né, e beber. Então, eu sempre lembro disso, né? Que já começa daí, né? Então, é muita coisa e muita falta de conscientização e vontade de todos nós, né? Não é só vontade política, porque é impensável isso continuar acontecendo, né? Sim. Alguma pergunta da plateia? Alguma pergunta aqui do chat? Professor Juarez, eu vi que entrou aí, alguma contribuição também? O William também gostaria.
Acho que o William, agradecer o William, né, do material aqui apresentado, né, o professor Lofrano levantou, né, o William colocando as informações extremamente importantes, né. Nós, infelizmente, vamos ter que já encerrar, porque nós temos agora, estamos com uma plateia híbrida hoje, né, presencial e não presencial, e os alunos têm agora um intervalo e nós vamos seguir para as duas últimas aulas, né. Lofrano, eu queria agradecer em nome da universidade, né, e agradecer também em nome do Comitê de Bacias da Baixada Santista, né, do qual nós também fazemos parte enquanto Universidade Católica de Santos, em nome também do FEIP, né, Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, no sentido aí que apoiou esse evento. Creio que Márcia e Adriana fechamos aí com uma super aula, né? O professor Lofrano conseguiu amarrar todos os pontos de discussão esse tempo todo desse terceiro evento. Professor Lofrano já fica aqui, nós vamos ter 2 livros que vão ser editados, que vão sair, já fica aqui o convite para um capítulo seu, de sua autoria, para a gente fazer a composição do livro desse evento agora, desse segundo evento. Então, já fica aí, depois a professora Márcia vai passar as normas, né? E a gente fica, então, vai ser uma honra ter um capítulo seu aí nesse nosso livro desse evento. Queria agradecer a todos, professora Márcia, e agradecer aí os nossos participantes, os nossos professores e principalmente os nossos alunos por terem aí prestigiado o nosso evento. Uma boa noite a todos, muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos aí, um ótimo final de terça-feira. Obrigada, boa noite. Obrigada, Lofrano.